Para que vocês tenham uma ideia, por mais uma incoerência vivenciada no Maranhão, todas as grandes capitais, as grandes cidades, elas possuem o chamado Marco Zero, né? O que não acontece aqui com a gente. O Marco Zero é um marco histórico, é onde começou a cidade. E onde começa a cidade de São Luís? Ela começa na rampa Campos Melo. Isso aqui é um breve relato histórico, pessoal, para que a gente possa entender a criação do município de Paços do Lumiar. Então começa na rampa Campos Melo, nas proximidades do Palácio dos Leões. Ali, o comércio iniciou, ali os franceses chegaram, construíram o Forte São Luís, que hoje é o Palácio dos Leões. Ali tem as feiras, dali começou a cidade de São Luís. Então a rampa Campos Melo é o marco zero de São Luís, historicamente falando. E quando a lei cita o quilômetro 15, você tem que percorrer a estrada da época da criação da lei para que você chegue aos exatos quilômetro 15. Então, não é um caminho qualquer saindo das proximidades do Palácio dos Leões até chegar à estrada de Ribamar. Não. Naquela época, você teve que o quê? Percorrer aquela rampa que dá acesso ao Palácio dos Leões, passando por frente à Praça da Sé, pegando à direita na Rua do Egito, em sentido à Igreja do Carmo, pegando à esquerda, adentrando a Rua Grande. Aquele era o caminho da época. Pegando a Rua Grande, seguindo Monte Castelo. Não existia na época da criação da lei de Paços do Lumiar, senhor vice-presidente, a Avenida dos Franceses. Então seguia-se reto pelo João Paulo, passando pelo Oiteiro da Cruz, seguindo pelo Anil. Na época não existia essa parte por onde passa a SEEC. Então fazia-se o caminho pela Aurora, retornava-se a estrada sentido Forquilha e seguia-se a estrada normal que hoje vem para cá, a estrada de Ribamar. Então, percorrendo esse caminho, você encontra o quilômetro 15. Onde está o quilômetro 15, inclusive citado em lei? Ele está de frente. Ali nós conhecemos a indústria Química Norte. Ao lado existia uma serraria. Bem ali, em frente a essa serraria, você vai encontrar o quilômetro 15 falado. Esse é o nosso primeiro ponto. Exatamente. Então, senhores, o shopping tão falado, ele não só está dentro de Paços do Lumiar, como ele está dentro de Paços do Lumiar, e nós temos ainda, a partir dele, quase 500 metros. Além do shopping, nós temos ali naquele espaço mais 2 postos de combustível e vários comércios que Paços do Lumiar perde. E aí a lei, ela cita que a partir daquele ponto, nós vamos seguir uma reta, acompanhando o meridiano. Mas na citada eu vou ser breve porque a questão do tempo. Uma linha reta, mas lá no ponto ele chega que leva até a praia de Olho de Porco. Inclusive, o que o termo inclusive quer dizer? Se nós seguíssemos uma linha reta paralela a esse meridiano, iríamos cortar uma comunidade chamada Olho de Porco. E a lei entende o seguinte, que se dividíssemos aquela comunidade, traria uma perturbação, ela ficaria 90% em Paços do Lumiar, 10% em São José de Ribamar. Então, para não se afetar diretamente a vida dessa comunidade, ela dá uma inclinação para que essa comunidade fique dentro de Paços do Lumiar. E aí o limite que a gente vê lá na estrada do Araçagi, placa de São José de Ribamar, o limite ela se dá naquela descida principal à praia. De um lado passa do lado direito, Paços do Lumiar, do lado esquerdo São José de Ribamar. E aí, senhores, vejam a quantidade de empreendimentos naquela região que é Paços do Lumiar, inclusive
com registros antigos dizendo que é Paço do Lumiar e que hoje quem arrecada é São José de Ribamar. Inclusive teve uma construção da Franelli que a Prefeitura de São José de Ribamar mandou embargar, alegando ser território de São José de Ribamar. Pois agora vamos pedir o embargo do shopping, porque aquilo ali é Paço do Lumiar. E aí? Vejam o prejuízo que Paço do Lumiar sofre. Se já não bastasse o prejuízo de administrações desastrosas, nós temos um prejuízo financeiro gigantesco e histórico e cultural. Até o boi da Maioba levaram. E o limite, se nós pegarmos a estrada da Maioba, fica bem longe. Fica lá na Trizidela da Maioba. E aí aquilo que nós escutávamos de nossos pais da questão de Paço do Lumiar, que pede territórios, está aí a verdade. O Boi da Maioba sempre foi um patrimônio luminense. Mas não, as disparidades não terminam por aí. Fala-se no ponto 3. O ponto 3 seria o quilômetro 27. O quilômetro 27 é esse que todos sabem. É a entrada do Pau Deitado. Naquela época citava-se não o Pau Deitado, e sim o Timbuba. Era a entrada, quilômetro 27, a entrada do Timbuba. É o que diz a lei. Se nós pegarmos o caminho do ponto 1, que seria o quilômetro 15, até chegar ao quilômetro 27, isso seguindo a estrada que na época era a estrada de Ribamar. A gente tem um desvio ali pelo riozinho que vai sair no Maracajá. Indiscutivelmente São José de Ribamar. Então, pegando esse percurso, o quilômetro 27, na verdade, ele vai estar a mais ou menos 200 metros do que hoje é a entrada do Pau Deitado. Mas aí você recorre a fatos históricos, a depoimentos. Na verdade, em estradas, quando tu diz assim, lá no quilômetro 27, às vezes tu está com 26.500, mas já está dentro do 27. Então, historicamente, e até porque ali, na entrada do Pau Deitado, existiam árvores, onde as pessoas que comercializavam, que tinham que ir à capital, esperavam a condução da época, né? Eles se abrigavam embaixo dessas árvores. Então, lá, há 100 anos, as pessoas chamavam de 27. E hoje, ainda chamam de 27, a entrada do Pau Deitado. Daí busca-se o ponto 4. O ponto 4 seria uma linha reta, sempre se fala em linha reta, até para a marcação do nosso município, até a comunidade Timbuba, pertencente a Paço do Lumiar. Inclusive, o termo inclusive é sempre para colocar a comunidade por inteiro dentro de um município ou outro. Ou seja, comunidade Timbuba é 100% luminense. Aí pergunto aos senhores, por que o lixão de São José de Ribamar é na comunidade de Timbuba? Alegando eles que aquela região pertence a São José de Ribamar. Estão jogando lixo dentro de nosso município.